Então, bom, pessoal, então hoje a gente vai falar de um filme que é o meu preferido, né? O filme se chama Relatos Selvagens, ele é um filme de 2014 e ele é um filme hispano-argentino, tá? É do Damián Zifrón e é um filme que ele conta cinco histórias diferentes, mas que são separadas, mas que têm algo em comum. As cinco histórias desse filme. Todos têm uma relação com a vingança, né? Com a falta às vezes de controle que a gente tem, ou com o desejo da gente devolver os sapos que a gente engole, né, na vida, no dia a dia, né? Então é um filme muito legal, muito interessante e é um filme bem escorpiano também, né? Não é à toa que é um dos filmes que eu mais gosto, né? Relatos Selvagens. Então são várias historinhas, né, do cotidiano, coisas que acontecem no dia a dia, né, nosso, e que o diretor leva ao extremo essas histórias, né? Porque os personagens, eles devolvem, né? O que eles recebem, né, de ofensa, né, de coisas, de violência urbana, claro, coisas que acontecem no dia a dia, inclusive nosso, porque a gente se identifica muito com o filme, porque são coisas do cotidiano, ele vai ao extremo, né, quando a pessoa devolve, né, para o outro a ofensa que o outro, né, dá para ele, né. Então é muito interessante o filme, tá? Então uma das histórias que é a minha preferida é do Bombita, tá? Bombita. Então é um cara, é um engenheiro, né, que tem uma vida, um dia a dia, né, trabalha normal como todos nós. E todas as vezes que ele vai estacionar o carro dele, né, em via pública, ele é multado. Multado e o carro dele é multado e levado, tá? Então é muito interessante porque vai mostrando essa questão da burocracia, né? Essa questão de explorar, né? Da exploração, explorar as pessoas, né? No dia a dia. Então, e que as pessoas não querem ouvir suas justificativas, né? Muitas vezes você acaba pagando por algo que não é culpa sua, né? Porque existe uma série de coisas que são mal feitas e que fazem com que existe um sistema que faz com que você seja punido, né? Por um sistema corrupto e sacana, né? Então o diretor ele vai bem nesse esquema mesmo, né? Mostrando o dia a dia, né? As coisas que acontecem com a gente e como a gente vai sendo violentado, né, nas pequenas coisas da vida e como a gente vai engolindo isso e uma hora você explode, né? E os personagens eles realmente explodem, né? E eles vão ao extremo. Então o Bombita, que é esse engenheiro, né? Ele toda vez que ele estaciona, ele é multado, né? E ele estaciona em lugares que não tem uma sinalização clara que ali não pode estacionar, né? Então ele vai lá e estaciona, né? Muitas vezes sem exatamente saber se ali era proibido e não existe justificativa, né? Ele no fim tem que pagar as multas, né? Ele tem que pagar as multas, mesmo justificando que a sinalização não estava adequada e clara, né? De que ali era proibido estacionar. Então esse filme vai mostrando, né, as corrupções da vida, as coisas que os sapos que a gente vai engolindo e até que ponto a gente deve realmente engolir os sapos, né? É muito legal o filme, é muito interessante. Então o Bombita no fim é muito interessante, porque no fim ele estaciona o carro dele, né? Aí ele sabe que ali é proibido e ele coloca uma bomba dentro do carro dele. Então na hora que o carro é levado, né, pro guincho, o guincho pega o carro e leva pro estacionamento, né, onde são feitas as multas, o carro dele explode dentro, né, desse estacionamento onde as pessoas, né, exploram as outras pegando multas, né, fazendo as pessoas pagarem multas. Depois tem uma outra história que é o seguinte: é uma moça que ela trabalha num bar e chega lá no bar dela um cara que fez uma sacanagem com o pai dela e o pai dela se matou por causa desse cara. E esse cara, ele chega lá e ela é a garçonete, né? E aí tem toda uma situação que ela tem a possibilidade de envenenar esse cara, né? E aí ela vai tentando, brigando com ela mesma, né? Porque ao mesmo tempo ela tem vontade de envenenar o cara, né? Para se vingar
do que ele fez com o pai dela, né? Que o pai dela era um empregado de uma empresa e eu acho que o pai dela, né, dispensou, mandou embora, né? O cara mandou embora o pai dela e o pai dela se matou por causa disso, né? Então ela tem essa raiva do cara, né? Então ela trava uma luta interna, né? Ela quer envenená-lo, ela tem a possibilidade, né, ali, mas ela não consegue, né? Então é muito interessante, né, o filme, esse embate interno, né, das pessoas, essas coisas que acontecem realmente com a gente, né, dentro da gente, né, esses embates. Aí depois tem uma outra situação que é uma moça que está se casando, né, com um cara, e aí ela descobre que esse cara traiu ela, né? Ele traiu ela e ele traiu ela com uma moça que está no casamento, né? Então é muito interessante porque ela é a amante do noivo dela, está no casamento e ela descobre. Então o que que ela faz? Ela pega a moça, né? E ela começa a dançar freneticamente com a moça e de repente ela joga a moça num canto, né?